Olá, bem-vindo à 18ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje o convidado é o juiz Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, nascido no Rio de Janeiro. Ele se formou pela Universidade de Cuiabá em 1997. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso para a magistratura matogrossense pouco tempo depois e tomou posse em fevereiro de 1999. Foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça em 3 biênios e outro no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Atualmente é juiz membro do TRE do Estado. O magistrado também já foi coordenador adjunto da Comissão Estadual Judiciária de Adoção no biênio 2015-2016 e coordenador do Núcleo de Inovação do TJMT entre 2019 e 2020. Tem 3 especializações: Direito Civil e Processo Civil, Direito Civil e Direito Processual Civil e Direito Penal e Direito Processual Penal. Saboia também tem MBA em Gestão Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas e cursa atualmente especialização em Direito Digital e Cibersegurança pela PUC do Paraná. Então, confira a partir de agora a entrevista que dessa vez foi concedida ao desembargador-diretor da ESMAGES e a jornalista Keila Marissa. Seja muito bem-vindo, doutor Saboia. Obrigado, Keila. Obrigado, desembargador Marcos Machado. É um prazer a gente estar aqui, poder conversar e trocar ideias e experiências. Estamos hoje também com o desembargador Marcos Machado, diretor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Olá, desembargador. Bom dia, Keila. Bom dia a todos os nossos colaboradores da comunicação. Um especial bom dia ao juiz Luiz Otávio Saboia, que temos como referência, né? Eu, como um dos excluídos digitais, sempre o admiro, sempre busco compreender os avanços e todas as colocações que ele tem imprimido ao longo dos anos como juiz e também juiz auxiliar da presidência. Bem-vindo. Obrigado, desembargador. Para mim é um prazer, uma grande satisfação mesmo a gente estar aqui e poder conversar, trocar ideia, trocar experiências. Muito bem. Ótimo. Vamos começar, então? Saboia, nós preparamos aqui, até porque esse programa tem essa finalidade, né, de identificar boas práticas, exemplos bem-sucedidos, ideias e, logicamente, explorar a experiência ou a tendência de cada magistrado. Você vem se destacando ao longo da sua carreira, mais precisamente aqui na capital, e quando passou pela presidência do tribunal, também pelo Núcleo de Inovação. Salvo engano, foi criado na gestão em que você auxiliava. E você hoje cursa uma especialização que eu nem sabia que existia, né? Em Direito Digital e Cibersegurança. Eu gostaria de compreender essa sua formação e exatamente em que ponto que você destacaria na atuação do juiz atual, né? Do juiz que tem que se envolver com o processo digital, processo eletrônico, tem que cuidar e entender sobre dados e sobre o manejo de informações. Nós temos uma legislação hoje específica em relação ao sigilo. Eu acredito que você, como um defensor da era digital e até de sentenciar por WhatsApp, né, é um juiz que justifica estar aqui conosco hoje. Então, eu gostaria de abrir o programa com a liberdade de você apontar, discorrer sobre esta realidade que, para muitos, né, é surpresa, é inédito. Outros tratam com naturalidade. Eu vou lhe confidenciar aqui, à frente da escola, e juízes que estão fazendo cursos ou participando de eventos do interior, fazendo a todo momento, né, audiências,
por WhatsApp, sentenciando, ou pelo menos confirmando as minutas da assessoria, assinando digitalmente, publicando, ouvindo pessoas. Então, isso é uma verdadeira revolução. E eu quero entender o marco, a abrangência, as consequências positivas. Aos 48 anos, eu tenho praticamente metade da minha vida dentro do Poder Judiciário. Eu ingressei no Poder Judiciário em 99 e ingressei ainda fazendo despachos à mão. Nós não tínhamos sequer o Apolo. Eu tenho um ex-assessor que hoje é oficial de justiça em Altaraguaia, e de vez em quando ele me manda um ou outro processo que ainda está tramitando lá, olha só, esse despacho é antigo, isso aqui... Nesse dia eu só estava bravo, porque ele falava que ele me conhecia pelo jeito que eu escrevia, porque minha letra é ruim. E quando a gente estava meio estressado, a letra saía pior ainda. E assim, em 99, quando eu entrei na magistratura, eu andava com uma caixa de disquete para andar com os modelos de decisões. O curso que a gente teve quando eu entrei na magistratura foi um curso de 7 dias. Eu tenho até hoje, minha assessoria fala, doutor, mas o que tem tanto de papel nessa caixa? Eu falo, não sei, mas deixa aí, porque deve ser importante, porque me deram há 23 anos, eu não li esses papéis todos, mas deve ser importante, porque me deram quando eu entrei, então tá aí os papéis dentro da caixa. Então, assim, eu não deixo jogar fora, né? De repente me pedem alguma coisa lá de 23 anos atrás. Mas, assim, desde quando eu ingressei na magistratura, havia uma necessidade de nós potencializarmos e melhorarmos a prestação jurisdicional. De 88 para cá, o judiciário foi assoberbado com uma série de demandas. E hoje, se a gente pega, por exemplo, os números do Justiça em Número do ano passado, nós temos 78 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro. Arquivamos 30 milhões de processos, só que entraram outros 30 milhões. Então, em um ano, a gente teve 100 milhões de processos tramitando no judiciário. Se cada processo tem duas partes, um autor e um réu, e a gente sabe de processos com mais de um autor, com mais de um réu, isso significa que a gente tem 200 milhões de pessoas beligerando no país. Ou seja, todo cidadão, toda criança no país tem um processo. Isso é esquizofrênico. E se a gente trabalhar esses 200 milhões de litigantes da mesma forma como a gente trabalhava no século XIX com o Poder Judiciário, de modo manual, de modo artesanal, o Judiciário vai perder a sua função de existir. Meu filho, hoje, ele chega numa residência, hoje não, porque já está com o menor, meu tem 13, mas antigamente ele chegava, quando tinha 6, 7 anos, ele falava, pai, a internet aqui não está estragada, porque ele não conseguia acessar a internet na casa das pessoas, não tinha Wi-Fi. Nós somos juízes, seremos juízes dessa geração. O garoto que hoje tem 19, 20 anos, 22 anos, ele vai ser o litigante amanhã ou depois. E essa é uma geração que eles estão acostumados a pedir comida pelo aplicativo, a se relacionar pelo aplicativo, a ouvir música no aplicativo, ler no aplicativo. Tudo é muito rápido. Essa é uma geração que eles não têm tempo. Eles querem tudo muito rápido. Então, se você falar para um adolescente ou para um jovem adulto de 20 anos, seu processo vai demorar 10 anos no Poder Judiciário, vai demorar 8 anos no Poder Judiciário, vai demorar 4 anos no Poder Judiciário, ele fala, pelo amor de Deus, eu tenho que resolver isso de outra forma. E aí o risco que nós, judiciários, temos, quando a gente não se adapta à nova realidade, é nós nos tornarmos desnecessários. É as pessoas compreenderem que elas podem solucionar problemas sem o judiciário intervir. Hoje nós já temos situações como essa, como é o caso dos contratos inteligentes, né, chamados smart contracts, que tem a execução deles automatizada por algoritmos. Então, levando essa métrica de que justiça é serviço, é prestação de serviço, esse serviço ele tem que ser o mais ágil possível. E, atualmente, eu não vejo como a gente não trabalhar com as inovações. Não vejo como a gente abandonar os avanços tecnológicos. Eu me recordo que eu comecei a gravar ainda em Cáceres. E aí eu me recordo que aqui no tribunal a gente teve uma época que houve até uma discussão se a gente precisava degravar ou não as audiências. Até que, uma época, o CNJ veio e falou, não precisa degravar a audiência. Audiência gravada, pode gravar, não precisa degravar.
Então, assim, a gente precisa ganhar ritmo. Eu comecei a gravar minhas audiências em Cáceres porque eu fazia 20 audiências por dia. E se eu fizesse do modo tradicional, eu não ia conseguir fazer 10. Então, a realidade, ela impõe com que a gente adote procedimentos. Tem um colega nosso que chama Marcos Bruno, ele é juiz federal no Rio Grande do Norte. Eu trouxe uma vez ele, além do sotaque que eu gosto do pessoal do Nordeste, ele tem uma cabeça muito boa e ele fala, Saboia, eu adoro uma crise. É mesmo, Marco? Mas por quê? Porque na crise, tudo que eu não posso fazer, na crise a gente pode fazer. E a Covid mostrou isso. O que a gente não podia fazer na Covid, no tempo normal, a crise da Covid mostrou que a gente podia fazer. Será que a gente pode fazer audiências por videoconferência em grande escala? A crise da Covid mostrou que a gente pode. Será que a gente pode fazer teletrabalho em grande escala? A Covid mostrou que a gente pode. Será que a gente pode fazer citação por WhatsApp? A Covid mostrou que a gente pode. O senhor me perguntou sobre essa especialização que eu estou fazendo. Na verdade, eu estou fazendo 2 especializações ao mesmo tempo. Uma da Infam, em Direito Digital apenas, e uma pela PUC do Paraná, essa em Direito Digital, Cibersegurança e Data Protection. Um dos professores, o ministro Barroso. O ministro Barroso falou sobre constitucionalismo digital. O outro professor, o Harari, que é aquele escritor que escreveu 21 dicas para o século XXI, Homo Sapiens, falando sobre a necessidade da adaptação. Mas o primeiro professor que eu tive foi um professor de filosofia da PUC do Paraná, onde a gente discutiu o que eu posso fazer para eu me tornar mais ser humano e como o código algoritmo, qual é a ética do código algoritmo. Amanhã ou depois, se o algoritmo tomar uma decisão, essa decisão ela pode ser questionada do ponto de vista ético, ela pode ser questionada do ponto de vista moral. Um carro automatizado que opta por atropelar uma criança para que ele não freie e aqueles que estão dentro do carro sofram com um impacto traseiro e se lesionem. Essa é uma escolha ética ou é uma escolha ética, uma escolha moral? Quem seria responsável por um acidente causado por um carro autônomo? O proprietário, o fabricante, quem desenvolveu o software? Então, o direito digital ele é uma temática que ele vai entrar em todos os campos do direito, seja processual civil, seja penal, seja constitucional e seja filosófico. É interessante que o chamado é cibernético, né, o digital, mas pelos os 3 temas que já foram desenvolvidos, o homem é colocado no centro. Né? A primeira matéria, a primeira aula que eu tive nessa especialização, o tema da aula chamava-se Eu, Robô. E aí eu fui para a aula com outra perspectiva. E a temática da aula era quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver enquanto seres humanos para nos tornarmos melhores. Porque hoje a gente fala muito em hard skill, ou seja, aquelas habilidades técnicas, mas a gente se esquece das soft skills, que o banco, inclusive, o Banco Econômico diz, hoje as habilidades que mais são desejadas por todas as instituições são liderança, criatividade, capacidade de resolver problemas complexos, capacidade de trabalhar conflitos. Essas são habilidades estritamente humanas que não se referem a um ramo do conhecimento, mas sim a capacidade da gente compreender o meio onde a gente vive e poder criar ambientes onde a estrutura ou a instituição possa se desenvolver, possa alcançar resultados. Eu gostaria de entender, primeiro, nós já temos hoje, e aí eu vou puxar um pouco para a jurisdição criminal, onde eu atuo. Nós hoje já temos uma migração, e graças a um trabalho corporativo, de unidade da persecução penal dentro do sistema acusatório, de comunicação da fase investigatória para a judicial. Eu lhe pergunto, você já pode atestar, já pode dizer que nós hoje, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Justiça de Mato Grosso, somos 100% digital? E a outra pergunta que eu gostaria, já emendando, eu queria compreender um pouco melhor o que seria essa fase, ou essa banda denominada Justiça
4.0. Uma coisa está muito ligada à outra. Quando a gente fala em sermos 100% digital, a gente precisa só definir o que é digital, é óbvio. Se digital for apenas tramitar um processo no meio digital, hoje Mato Grosso pode dizer que ela é 100% digital, porque 100% dos nossos processos tramitam no meio digital. Quando a gente fala em uma justiça digital, a gente tem algumas fases. A digitalização dos nossos processos físicos e a inserção desses processos físicos dentro de um sistema como é o PJE é a primeira fase. A outra fase que a gente começou a percorrer é a gente efetivamente se aproveitar daquilo que o mundo digital nos favorece. Vou dar um exemplo. Antigamente, para que eu emitisse uma carta precatória de Cuiabá para Colniza, para ouvir uma pessoa, havia todo um trâmite da carta precatória dentro da secretaria. A secretaria confeccionava a carta precatória, confeccionava ofício, mandava para o juiz assinava, devolvia para a secretaria mandava para o juiz lá deprecado, cumpra-se, a secretaria expedia um mandado, aquilo era cumprido, devolvido para a secretaria, que expedia outro ofício para mandar devolver para Cuiabá. Hoje, como é que acontece? O juiz de Cuiabá expede um mandado para o oficial de justiça lá de Colniza intimar a pessoa para que a pessoa, no dia tal, acesse um link para ser ouvida. Isso se chama melhoria de fluxo de processo. Aquilo que tem que ser pensado do judiciário é como eu melhoro o fluxo dos meus processos para que eu evite gargalos desnecessários. Isso vem sendo pensado desde a época da gestão do desembargador Carlos Alberto. A TI, nós incentivamos a corregedoria a montar um laboratório de fluxo dentro da corregedoria. Para que a corregedoria pense, então, para que essa área de negócio pense quais são os melhores fluxos para que eu melhore o andamento dos processos. Fluxo é uma coisa. A segunda coisa, automatização. Para que eu preciso de uma pessoa para certificar que houve decurso de prazo? O sistema hoje, ele consegue fazer isso com uma acurácia, com uma velocidade e com uma assertividade muito maior do que o ser humano. Então, nos apropriarmos das possibilidades de automação é algo que a gente também precisa fazer. E esse é o terceiro passo. Esse terceiro passo, o Judiciário Mato-Grossense vem fazendo. Hoje nós temos várias automações. O Maco é um exemplo de automação. O Maco é um robô que faz bloqueios via Sysbajude, sem que a gente tenha que entrar naquele sistema e tudo mais. O estado da arte, e aí seria a Justiça 4.0, então, a gente está caminhando, sim, no judiciário digital, e o estado da arte é a gente se aproveitar de um quarto elemento. Qual? Inteligência artificial. É a gente ter a possibilidade de se aproveitar daquilo que a inteligência artificial pode nos dar. E aí eu não digo o judiciário mato-grossense, mas o judiciário nacional como um todo, ele tem trabalhado muito naquilo que a gente chama de inteligência artificial fraca. Isso de forma muito bem feita. Nós ainda não temos modelos de inteligência artificial que possam, por exemplo, minutar uma decisão ao magistrado, indicando a possibilidade de solução de um processo. E aí me parece que essa é a tentativa que hoje o Conselho Nacional de Justiça faz, tentando organizar o ambiente esquizofrênico do Judiciário Nacional. Porque quando o Judiciário Nacional começou a se informatizar, todos os tribunais começaram a desenvolver modelos de inteligência artificial, modelos de automação de processos. O Conselho Nacional de Justiça tem mapeado mais de 40 sistemas de IA em todo o Brasil. E muitas vezes os tribunais fazendo coisas concorrentes. Então, há necessidade dos tribunais caminharem no mesmo sentido, trabalharem dentro de uma plataforma que o CNJ desenvolveu, que é a plataforma do Sinapse, que é uma plataforma que estabelece modelos de inteligência artificial para que a gente ganhe, então, escala. O Tribunal de Justiça tem algumas iniciativas ainda incipientes para trabalhar com o Sinapse, e, para mim, a gente vai alcançar realmente esse estado da arte quando a gente dominar a capacidade de começar a trabalhar com o IA, com inteligência artificial de modo mais assertivo. Eu posso dizer, hoje nós estamos dentro da justiça digital, o judiciário hoje ele é 100% digital, caminha nessa via
da justiça digital, mas nós precisamos entender que o processo no mundo digital, ele pressupõe, por exemplo, agregar outros conhecimentos. Por que não chamar um engenheiro de produção, por exemplo, para melhorar a nossa, entre aspas, esteira de processos? Como eu posso melhorar e aperfeiçoar a nossa capacidade de trabalhar com visões, por exemplo, da engenharia? Agora, na pandemia, Desembargador, foi criado drive-thru de processo. Nós criamos serviço de self-service de processo. Ou seja, a gente se apropriou de conceitos de outras áreas. Por que não se apropriar para tornar um judiciário mais eficaz e mais eficiente? Esse, para mim, é o nosso grande desafio. Então, Saboia, eu tenho apenas uma ponderação nessas categorias ou conceitos. Eu acredito que, se nós distinguirmos o direito de massa, ou seja, as demandas que se repetem, que envolvem direitos disponíveis, eu acredito que todas essas nomenclaturas comerciais ou até industriais, dentro de uma ótica prestacional, de evolução, de produção, eu acredito que elas se encaixam. A minha grande preocupação, e aí eu volto à matriz, é que do outro lado do processo tem pessoas, tem sentimentos, tem valores, e eu não falo aqui apenas de direitos subjetivos. Então, eu sempre procuro distinguir de forma clássica, né, em toda essa evolução tecnológica. Eu estou te dando um testemunho para a gente impingir, quem sabe, um pensamento dentro do judiciário. Nós não podemos deixar o direito indisponível ser carregado de forma indistinta, de ser tratado com a mesma marca. Eu acredito que esse é o diferencial que nós temos em ações personalíssimas do cível e as questões que envolvem a violência quando se subtrai especialmente à vida, por exemplo, o homicídio, a lesão corporal, que envolve gravidade. Esse tipo de conduta tem vítimas, né? Então a gente precisa enxergar que existe atrás do processo direitos do réu, obviamente, mas tem direitos da vítima. E a vítima assiste essa descrença porque ela percebe que ela é mais um. Virou banalidade se discutir a matança, né? Todo dia, assim, todo dia morre, mas como você vai aceitar isso até quando? E se nós entrarmos numa engrenagem, né, isso vai acontecer ainda com mais intensidade. Mas eu gostaria de fazer um desafio, na verdade, a você, a pensar, eu não sei também se nós já temos. O pulo do gato que eu sempre identifiquei na tecnologia é nós melhorarmos a comunicação dos nossos atos. Há momentos em que tem que ser pessoal, por exemplo, algumas diligências, depende do oficial de justiça, obviamente, apreensões, cumprimento de mandado para retirada, por exemplo, o próprio sequestro, arresto, a própria condução da pessoa. Agora, o que acontece ainda? É inacreditável, mas nós estamos vivendo prisões ainda acontecendo, e eu digo isso por conta da análise de habeas corpus, sob o fundamento de aplicação da lei penal, que o sujeito não é encontrado, e sim impele a ideia de fuga. E nós não temos um mecanismo ou uma precisão para encontrá-lo e dizer, olha, está acontecendo isso, você está sujeito à constrição, ou propriamente à prisão. E o sujeito, às vezes, até por uma certa, eu não diria desrespeito, mas um desprezo à justiça, ele se muda, ou a própria mudança aí de endereço por contingência de trabalho, que às vezes a pessoa dá um endereço comercial. E a gente tem enxergado ainda algumas prisões. Eu acho, por um lado, que há excesso judicial, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não temos clareza do que se pode fazer em relação a conter essas comunicações. Até hoje eu não me conformo. Algumas sentenças de intimação pessoal, sob pena do processo não andar, quando nós temos uma representação processual de um advogado.
E esse mecanismo, acho que nós temos condição de colocar dentro do Conselho da Tecnologia, a partir do momento que nós temos ali a obrigação de vincular, por exemplo, hoje, se tem claramente que todo cidadão de direito tem um telefone celular, na verdade, é impressionante, né? Então, eu gostaria até de te provocar para a gente evoluir. Eu não sei se a legislação pode ser aperfeiçoada nesse sentido, nós temos nosso grupo de estudo, a gente tem que ousar, Saboia, no sentido de até propor esse aperfeiçoamento daquilo que está acontecendo. Nós estamos nessa era, mas eu gostaria de passar, Saboia, por um outro ponto que também você tem e desenvolve uma expertise, a ponto da nossa escola, inclusive, numa parceria com a Escola de Pontas, realizar um curso, uma formação inicial, mas que virou uma capacitação, porque ela teve um desdobramento relacionado à legislação de sigilos, né, ou de sigilo de dados que envolve a Lei Geral de Proteção às pessoas. Na sua avaliação, nós já estamos compreendendo essa legislação, já há padrões, há uma ignorância ainda. O que nós precisamos, eu diria, em linhas gerais, saber dessa lei e poder, naturalmente, observar, interpretar, adotar? Senador, o senhor me fez um monte de provocação. Vou até pedir desculpa, porque eu vou falar até um pouquinho rápido. Mas vamos lá. Com relação à primeira provocação, a necessidade de dicotomização entre aquelas demandas que são disponíveis e aquelas indisponíveis, é essencial isso, desembargador. A tecnologia, a inteligência artificial, ela nunca, pelo menos enquanto nós estivermos vivos, eu e o senhor, pode ser que no futuro isso aconteça, mas no estado atual de desenvolvimento de tecnologia, nós nunca veremos um robô, uma inteligência artificial substituir o magistrado. Ou substituir o juiz. A inteligência artificial ela vem para auxiliar, para ajudar. E aí a gente tem que entender exatamente aonde ela pode ajudar. Nessas demandas em massa, nessas demandas disponíveis, ela me parece ser essencial. Nas demandas, por exemplo, criminais, o senhor mencionou, por exemplo, um homicídio. Eu penso assim, e esses dias esse tempo atrás eu participei de um debate sobre tecnologia e falei, como seria interessante se nós tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de apresentar para os jurados num júri a realidade virtual ou então uma realidade aumentada do cenário do crime, da onde aconteceu aquele fato. Hoje a tecnologia pode fazer com que o magistrado e os jurados vivenciem aquela situação. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, desembargador, quando a gente fala sobre evolução, nós saímos hoje de uma época do positivismo puro e o judiciário ele é muito criticado pelo ativismo judicial. É óbvio que o ativismo judicial vem da possibilidade e da evolução que nós fizemos de que o juiz hoje ele não é mais apenas a boca da lei. E a gente precisa melhorar. O judiciário incorporou no sistema de julgamento princípios, e através de princípios se evolui. Do Work, que era defensor dos princípios nos julgamentos, ele diz que tem que haver certa ponderância sob pena do governo dos deuses, né? E aí se referindo a nós como os deuses. De fato, essa ponderação ela é necessária, mas os princípios são essenciais na nossa atividade judicial. E por que eu digo isso? Um dos grandes princípios da Constituição, eu gosto muito do artigo 37 lá, que diz os princípios da administração pública, eficiência, celeridade, transparência. O grande problema, quando o senhor menciona das comunicações, me parece ser a incapacidade que os mais diversos órgãos têm em remarem todos no mesmo sentido. Vou dar um exemplo para o senhor. O Judiciário possui hoje um sistema, o Judiciário de Mato Grosso, TJMT, possui hoje um sistema chamado AdSumos. Esse AdSumos é um sistema que até a época do final da gestão do desembargador Carlos Alberto, cerca de 80 pessoas foram presas por ele. Esse sistema é um sistema de controle de portaria, que é um sistema integrado com
o Banco Nacional de Mandados de Prisões, o BNMP, do Conselho Nacional de Justiça. Esse banco de informações, ele controla a entrada de pessoas no fórum de todo o estado de Mato Grosso. Então, muitas vezes eu tenho um sujeito que ele responde um processo criminal numa vara criminal aqui em Cuiabá e responde por uma execução de alimentos, na ação de alimentos. E em nenhuma das duas ações ele é encontrado, mas ele é testemunha, muitas vezes, num outro processo e ingressa várias vezes nos fóruns aqui do nosso estado, às vezes em Vargem Grande, em outras comarcas, como testemunha. Eu tenho esse controle de acesso. E aí eu tenho um mandado de prisão aberto numa vara de execução de alimentos contra ele e tenho um mandado de prisão ou um processo criminal onde ele não consegue ser citado numa vara criminal. Por que não utilizarmos a base de dados do AdSumos, o ingresso de pessoas? Por que não utilizarmos, por exemplo, a base da ANOREG para verificar se a pessoa é possuidora de imóveis no estado de Mato Grosso? Por que não utilizarmos, os juízes criminais utilizarem, por exemplo, o CIEL, que é o Sistema da Justiça Eleitoral? Todo cidadão tem título de eleitor e quando ele faz o título de eleitor, ele tem que se registrar, ele tem que informar o endereço. Na justiça civil, no processo civil, os magistrados nós costumamos fazer consultas no Bacenjude, Renajude, Infojude, para tentar localizar a pessoa para ser citada. Eu costumo expedir ofícios tanto para as operadoras de celular quanto para as prestadoras de serviços, a Energisa e aqui no caso de Cuiabá, as Águas Cuiabá, para verificar se a pessoa tem algum endereço cadastrado. Agora, é óbvio que isso tudo é uma busca manual e gera expedição de informações. Mas por que não trabalharmos para, por exemplo, concentrarmos essas informações ou automatizarmos o pedido de informações da Energisa, da Vivo, das operadoras de telefonia, para que eles nos forneçam o endereço, apenas o endereço, eu não estou pedindo dados sensíveis. Isso pode ser feito. E, para mim, a melhoria disso tudo, desembargador, cai em algo que o Congresso Nacional vem discutindo, parece-me que o Executivo Federal pretende implementar, que é o documento único. Não entra na minha cabeça o sujeito atualmente poder ter 27 RGs, ele poder fazer um RG em cada estado da federação. A partir do momento que a gente tiver um documento único, que nós tivermos uma base biométrica de todos os eleitores, e isso é muito importante, dos 2.400.000 eleitores de Mato Grosso, 1.800.000 já estão biometrizados no estado de Mato Grosso. Então, imaginemos uma investigação utilizando-se, por exemplo, do banco biométrico da Justiça Eleitoral. A gente precisa avançar nessas discussões e nos apropriarmos dessas situações. E aí entramos, então, na LGPD. A LGPD, senador, é uma legislação relativamente nova, entrou em vigor a partir de 2019, tem seu reflexo, né, na GPDR europeia. É uma legislação que ela ainda é pouco conhecida, os colegas ainda têm muita dúvida sobre conceitos básicos da LGPD. Para mim, a LGPD ela só vai ser devidamente absorvida pelas instituições com muita capacitação. Capacitação, educação, as pessoas compreenderem os conceitos, os nossos colaboradores compreenderem os conceitos, porque não adianta, às vezes, o magistrado compreender, a administração do tribunal compreender, mas o sujeito que opera o sistema lá na ponta, ele achar que é normal a divulgação de um CPF. Não, isso aqui dá problema, isso dá multa, isso dá uma série de problemas para a instituição. Então, assim, me parece que o tribunal, o Judiciário Mato-Grossense evoluiu, vem se capacitando, tem uma preocupação muito grande com a LGPD, mas a gente precisa tomar esse tema com uma seriedade muito grande. A mídia, hoje existe um conceito que diz, né, que dados são o novo petróleo. Eu gosto de comparar dados com urânio, porque eu digo que o urânio, bem utilizado, ele gera energia limpa.
o urânio enriquecido e mal utilizado, ele gera a bomba atômica. Então, dados bem utilizados, a gente pode desenvolver políticas, por exemplo, vamos fazer um mapa de calor, onde eu tenho a maior incidência de violência doméstica no estado de Mato Grosso, e vamos tentar entender por que naquelas comarcas eu tenho uma incidência grande de violência doméstica. Qual é o problema ali? É o baixo IDH? É a questão social? É uma questão cultural? Podemos desenvolver uma política voltada para aquela região específica, ao invés de eu tratar a política de um modo geral? E se a gente não utilizar a tecnologia para melhorar a assertividade, e não é um trabalho simples, estimador. Até o senhor disse, Saboia, você enxerga com simplicidade. Na verdade, eu enxergo possibilidade. Mas elenca para mim, então, dentro dessa sua perspectiva, né, de já estar acontecendo, e essa experiência prática, né, das inovações que já foram trazidas, elenca 5 pontos positivos aí, mas que você acredita que poderia ser aperfeiçoado. Mas só em relação à comunicação do processo penal, eu te provoquei, mas eu quero sentar junto com os juízes, especialmente da Comissão sobre Drogas, para a gente identificar o que ainda acontece de óbice, de problemas, quem sabe para que nós possamos aperfeiçoar no sistema, que é caseiro, né, ou melhor, está sendo desenvolvido no tribunal, a evolução dele, mas também provocar, quem sabe, alterações legislativas, que eu acredito que há alguns impasses na legislação que não nos permitem que a tecnologia suplante. Mas, como a gente já passou mais da metade do nosso programa, eu queria perguntar para você esses avanços, o que você identifica, né, dentro da sua expertise, mas também na experiência como juiz, Saboia, que é muito importante. Você já disse que a tecnologia está na sua vida desde o início, tanto que você abandonou as caixas que te deram a rápida formação, né, para que você ingressasse na carreira. O que você traz na sua experiência do interior, dessa tua atuação como juiz auxiliar, na comissão de adoção, em núcleo de tecnologia, agora no eleitoral, que nós poderíamos conjugar com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, serem exemplos para que você passe de não fazer ou fazer aos nossos colegas que estão vindo na carreira, em ascensão. Então, o senhor me fez 2 perguntas, né? A primeira com relação a 5 indicações do que poderia melhorar a comunicação, principalmente no ambiente penal. Para mim, nós mapearmos nossos sistemas que trabalham dados, mapearmos e trabalharmos esses sistemas com um banco único, capacitando os magistrados para que eles possam utilizar esses sistemas. Segundo, trabalharmos as inúmeras instituições que também coletam dados, para que esses dados sejam, de alguma forma, compartilhados com o Poder Judiciário na busca dos cidadãos, de testemunhas, de parte. Terceiro, automatizar essas buscas, porque ontem, o Conselho Nacional de Justiça, ontem, dia 16 de agosto, o Conselho Nacional de Justiça lançou um sistema chamado Sniper. É um sistema que ele vai fazer a busca de patrimônio para melhorar a assertividade e efetividade das execuções. Mais de metade dos processos que tramitam no Judiciário brasileiro são execuções fiscais, e isso gera um acervo muito grande. Nós somos praticamente o único país no mundo onde o Judiciário é cobrador de imposto do Executivo. Quarto, me parece que a gente precisa melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o nosso sistema de BI, nosso sistema de Business Intelligence, onde ele permite que eu transforme dados em informações e eu, então, tenha decisões muito mais assertivas, como, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do mapa de calor, para que eu gere políticas específicas para determinada área e não políticas generalistas, tratando determinado problema. E quinto, aí sim, a gente tem uma série de uma dificuldade grande. Seria uma aproximação do judiciário,
principalmente com as agências reguladoras. Todos esses serviços que nós estamos conversando, desembargador, telefonia, energia, todos esses serviços possuem diversas normas reguladoras, mas eu desconheço iniciativa do Judiciário que se aproxime das agências reguladoras para que nós tenhamos, seja a redução de demandas cíveis, seja uma política regulatória que permita a identificação de endereços do cidadão e que nós, de alguma forma, consumamos essas informações dessas inúmeras operadoras para sermos mais assertivos na nossa atividade judicial. Então, o distanciamento das agências reguladoras me parece ser algo necessário. Nós, por exemplo, sequer temos acesso ao banco de dados da junta comercial, das juntas comerciais. E muitas vezes o sujeito é acusado de alguma coisa, mas ele tem uma MEI, ele tem uma firmazinha individual que ele tem registrada na junta comercial, e a gente sequer tem acesso a essas informações com celeridade. Essa é a primeira parte. Desembargador, o interior me moldou o magistrado que eu sou. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu não fui magistrado cuja carreira foi por saltos. Eu fui juiz de primeira instância, Alto Araguaia, com muito orgulho, onde me ensinou a ser magistrado. Entrei ali com 23 anos, 24 anos, e eu falo, Alto Araguaia tem um caso que é emblemático. Logo que eu fui me casar pela primeira vez, fui fazer curso de noivo lá, para não vir para Cuiabá, para não abandonar ali o serviço. E durante o curso de noivo, o padre falou assim, olha, hoje eu estou muito feliz, porque hoje nós temos aqui alguém que conhece muito de casamento e vai poder nos ajudar, tal. É o nosso juiz, doutor Saboia. Eu era um guri de 24 anos, estava ali para aprender o que era casamento. Mas o padre me colocou como se eu fosse alguém que conhecesse apenas porque eu julgava processos envolvendo direito de família. Então, Alto Araguaia foi um grande ensinamento. E Alto Araguaia fiquei lá por cerca de 4 anos. Fui juiz de segunda entrância, fui juiz de Primavera, quando Primavera ainda era uma comarca de segunda entrância. Alto Araguaia, quando eu fui juiz lá, eu era o único juiz, não havia... Hoje, Alto Araguaia é comarca de segunda entrância, existem 2 juízes, existe Taquari, que é comarca, na época nada disso era comarca. Fui juiz de terceira, fui juiz de Diamantino e de Cáceres. E Cáceres me mostrou uma realidade que eu não conhecia antes, em Alto Araguaia e em Primavera. Primavera uma comarca rica, Alto Araguaia uma comarca pequena, mas não uma comarca pobre. Cáceres, uma comarca pobre, uma comarca fronteiriça com a Bolívia, uma comarca onde eu fui juiz da infância durante 8 anos. E a infância era um negócio, é uma coisa que, diferente da vara onde eu estou hoje, que é uma vara de feitos cíveis, e eu fecho a porta e os problemas ficam ali dentro, a infância, quando eu fechava a porta do gabinete e ia para casa, os problemas vinham comigo. Então, era eu pensando o dia inteiro se eu separava ou não uma criança dos pais, se eu separava ou não uma criança do irmão, porque ele já está passando da idade de adoção e existe um casal que quer adotar ele, mas não quer adotar o irmão, aonde a gente vivencia uma realidade onde tem os guri bom e os guri ruim, como eu costumava falar, porque todo mundo quer ajudar aquele garoto, aquele adolescente, aquela criança que está lá no abrigo, que foi vítima de violência, mas ninguém enxerga o adolescente em conflito com a lei. Ah, não, ele praticou um furto, ele praticou um roubo, esse aí é bandido. Ele vai ser bandido se a gente não olhar para ele e não tratar ele com dignidade. Ele vai sair do sistema socioeducativo e vai ser cliente do sistema prisional. Foi um lugar onde eu me senti tão incomodado que, em determinada época, eu instituí um programa de jiu-jitsu para os adolescentes do socioeducativo, porque eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa por aqueles adolescentes que eu mandava para lá. E aí, um dos meus parceiros que me ajudava era um policial rodoviário federal, e toda vez que eu ia fazer uma luta com um deles, ele falava assim, Saboia, é incrível como os guri, primeira luta, eles querem sempre arrancar sua cabeça, né? Eu falava, mas é lógico, sou eu que mantenho eles aqui. Então, é óbvio que querem arrancar minha cabeça, mas isso aqui é justamente para a gente tentar melhorar eles. Quando a gente começou o projeto, o diretor veio falar comigo, doutor, mas só vai participar do projeto os guri bom, né? Quem tem bom comportamento. E aí eu lembro do Davis, eu falei, Davis,
O guri bom é bom. O guri ruim, eu tenho que fazer ele ficar bom. Se eu trabalhar só com o guri bom, não vai me adiantar. Eu tenho que pegar o guri que você acha que é ruim e fazer ele ficar bom. Essa é a minha missão, essa é a minha necessidade. Então, o interior me moldou o magistrado que eu sou. E eu sou muito grato ao desembargador Orlando, à desembargadora Maria Erotides, ao desembargador Carlos Alberto, que me deram a oportunidade de conhecer a outra face da moeda do Poder Judiciário, que é a face administrativa. A área administrativa é uma área extremamente penosa, porque o judiciário ele não se move na velocidade que os colegas desejam, nem na velocidade que a gente gostaria que ele se movesse. É uma estrutura muito grande e que as alterações e que qualquer mudança há de se conjugar diversos interesses, há de se conjugar os diversos atores que convivem dentro do Poder Judiciário, as diversas diferenças que a gente tem entre servidores, entre magistrados, entre comarcas. Então, eu sou muito grato a esses desembargadores por me possibilitarem ter uma visão sistêmica da administração. Uma visão onde a gente consegue enxergar não apenas o meu umbigo, não apenas o meu mundo, mas a necessidade de que o efeito borboleta no judiciário ele é mais comum do que aquele que a gente imagina. É um grande tabuleiro que, se eu mexer um peão ou mexer uma torre de modo inadequado, eu gero problemas que muitas vezes eu não cogitava, eu não imaginava. É só fazer isso. A gente tem muito engenheiro de obra pronta dentro do judiciário. É só fazer isso. É só fazer aquilo outro. Não é assim. Então, assim, eu sou muito grato por toda a experiência que eu passei, por ter percorrido a minha carreira. E hoje eu vejo colegas que, infelizmente, falam assim, não, eu queria vir logo para a capital. Eu passei 12 anos no interior, dos meus 23. E esses 12 anos, se tem uma coisa que me ensinaram, é que tudo tem seu tempo. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E quando a gente não está preparado para aquilo que a gente almeja, porque Deus normalmente atende nossos pedidos, a gente tem que tomar cuidado com o pedido que a gente faz, a gente tende a cometer alguns erros que são bem complicados. Bom, pastor Saboia, esse é um testemunho cristão, né? Quem se antecipa, tem ansiedade ou se precipita, não acredita em Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo determinado. Saboia, a gente já está chegando ao final, a Keila já se apresentou aí, mas eu queria, no meu agradecimento a você vai ter a oportunidade de fazer as suas considerações, a Keila deve ter uma pergunta a você para fechar, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu lhe vejo um destaque na magistratura pela sua operacionalidade, pela sua eficiência e óbvio, esse ingrediente de TI que você traz no DNA já mostrou resultados na sua atuação e o tribunal precisa muito de você. E a escola também. Então, eu quero fazer o registro, o convite a você, da participação, tem esse propósito de continuidade. Acredito que você não encerrou e não é uma atividade estanque, né? Parece que a tecnologia ela vai a cada dia mudando as estações e é preciso que a gente esteja à frente. Mas também lhe dar um testemunho pessoal, porque quando você falou de Alto Araguaia, eu me lembrei, eu lhe conheci por conta do meu pai, que era um juiz aposentado lá em Alto Araguaia, e ele admirava muito. Ele disse que você foi o melhor juiz que se passou ou que passou por Alto Araguaia. Isso é um testemunho muito forte, uma afirmação muito forte, porque ele foi juiz em 78, quando nós saímos de São Paulo, ou seja, de 78, e ele faleceu em 2020, ou seja, nesse período ele tinha como o grande juiz. E o duro é que a gente escutava os elogios também de outros colegas, mas também de críticas, porque ele é um juiz extremamente crítico, ele tentava fazer o melhor que podia, e alguns juízes eu acompanhei a carreira e eu percebi que o tempo, né, se encarregou até de algumas evoluções, outros nem tanto, né? Mas então,
que você seja esse juiz de 23 anos aí por muitos anos, né? Você já começou, com certeza, dando bons exemplos, né? Tanto que tem essa referência no início da sua carreira. Então, eu estou muito satisfeito de poder ter recebido e, naturalmente, vamos evoluir em relação à capacitação na lei de proteção, como você colocou, né? Então, o que nós pudermos fazer, vamos fazer, e não deixe de provocar, porque a escola, nós estamos nesse programa que vai evoluir ainda com outros tantos, numa intenção que haja uma continuidade, né? Quem sabe com a desembargadora Helena Maria, desembargador Mário Kono, que tem a intenção, e é preciso que todos nós possamos ajudar. Trazer todos esses juízes que têm valores, que têm inteligência, mas que estão às vezes afastados, não sabem o propósito que hoje a escola tem de inclusão, de abrangência, né? Nós somos uma unidade, nós precisamos integrar e a escola tem esse propósito. Keila. Doutor Saboia, a minha pergunta também é ainda sobre tecnologia, mas um pouco mais voltada para o eleitoral. Por exemplo, o senhor falou muito sobre os avanços do Poder Judiciário nesse campo da tecnologia, e a gente consegue acompanhar a evolução que não é institucional, a evolução tecnológica não institucional, e daí eu vou dar um exemplo. Por que nós não conseguimos diminuir as fake news com tanta rapidez como elas se espalham, por exemplo? Na verdade, o fenômeno da fake news não é um fenômeno novo, né? A gente, se pegar a história da humanidade, eu brinco que a primeira fake news foi quando a serpente encantou Eva e falou: pode comer a maçã que não tem problema, né? Então, assim, foi a primeira fake news da qual a gente ouviu falar. Toma, pega ela que não dá problema. Então, fake news a gente sempre teve. O problema, a questão é que hoje a gente vive um mundo globalizado, de comunicação instantânea, e as informações, elas são divulgadas numa velocidade extraordinária. Há 10 anos atrás, ninguém imaginava que um vírus lá de Wuhan ia chegar em Poconé, na velocidade que chegou. E chegou. Hoje, quando você está no mundo virtual, a um clique, você se comunica com alguém na China. E nesse caminho, você informa milhares de pessoas ao mesmo tempo. O que antigamente a gente precisava encaminhar por fax, por que quer que seja. Antigamente, os grandes meios de comunicação são os meios tradicionais, televisão e jornal. Hoje, o cidadão consome muita informação de rede social. E isso é uma das poucas coisas que filme nenhum de ficção científica previu. Eu costumo dizer, se a gente pegar filme de Jornada nas Estrelas, da década de 70, 80, né, quando eu era criança, a gente vai ver o comunicador do Spock. Aquele comunicador do Spock é o nosso celular. A gente vai ver lá na Jornada nas Estrelas, preparar para teletransportar. Hoje a gente está falando em teletransporte holográfico, foi feito no Canadá agora, semana passada. Então, agora, filme nenhum de ficção previu as redes sociais. Esse é um fenômeno que a gente não imaginava que chegaria com tanta força, e é um fenômeno que a gente precisa estudar, precisa compreender, precisa entender, e a gente vai precisar ainda desenvolver ferramentas discutindo sempre com a liberdade de expressão. Porque essa, para mim, é a grande discussão. Até que ponto eu posso cercear uma fake news e até que ponto essa fake news se insere dentro da liberdade de expressão do cidadão. Os Estados Unidos, por exemplo, eles toleram mesmo o discurso nazista. Dizem, não tem problema, a gente vai resolver tudo lá na indenização, se for o caso. Na Alemanha, se opta por cercear esse tipo de discurso, por toda a história que vivenciaram. Qual será o caminho que o Brasil adotará? Meio termo? Mais para um lado? Mais para outro? Como respeitaremos? Como harmonizar o direito à informação e o direito à intimidade, à liberdade de expressão? Me parece que mais do que tecnologia, esse assunto pressupõe que nós fixemos balizas muito fortes no direito constitucional e nos princípios que a gente quer que reja a nossa sociedade. Isso é ótimo. Chegamos ao final
E, doutor Savoy, o senhor tem 5 minutos para a consideração final. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Desembargador Marcos, e aí faço uma meia-culpa, me sinto culpado por não estar desenvolvendo todos os projetos que eu gostaria de estar desenvolvendo junto à escola. Infelizmente, a jurisdição eleitoral está me consumindo. Hoje nós estamos com cerca de 574 registros de candidaturas pendentes, impugnações e, assim, mandado de segurança e ações de toda a ordem. Os juízes auxiliares da propaganda passaram a atuar apenas ontem. Então, durante esse período todo de propaganda pré-eleitoral, os juízes membros estavam atuando na propaganda, e isso estava gerando uma demanda muito grande. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu sou o membro com o menor volume de processos no gabinete, e a gente fez um trabalho muito grande para poder chegar nesse momento desse período eleitoral, antevendo algumas dificuldades, com esse volume bem reduzido para se dedicar a esses processos. A frase de Rui Barbosa na jurisdição eleitoral ela é muito verdadeira. Justiça que tarda não é justiça, ela é injustiça. E ali a gente precisa ser muito rápido e muito sério para dar uma resposta rápida. Então, mas o senhor pode ter certeza que a escola é algo que a gente vai sempre apoiar, vai estar sempre ajudando. E, por fim, eu queria agradecer toda vez que o senhor fala no nome do senhor, no nome do pai do senhor, doutor Tarabini. Doutor Tarabini eu mal conhecia, e, de fato, caí nas graças dele de modo gratuito. Ele sempre foi uma pessoa, comigo, muito gentil. As pessoas falavam, não, Tarabini é bravo, rapaz, Tarabini tem isso não, Tarabini chegou de qualquer jeito nele, ele vai... Mas comigo ele sempre me tratou muito bem, mas muito bem mesmo. E assim, eu fico muito honrado com a lembrança dele. O senhor uma vez me mandou um vídeo, ele falando justamente isso para a televisão da Araguaia. Guardo esse vídeo até hoje, e esse vídeo eu mandei para meus pais. E na época eu mandei para meus pais dizendo, isso aqui é fruto daquilo que vocês me ensinaram a vida inteira. Nós somos fruto, nós não caímos longe dos nossos frutos, das nossas árvores, né? Eu sou fruto sou muito grato a meus pais, meus avós, foram eles que formaram o meu caráter, formaram o homem que eu sou, e é por isso que eu digo que, mais do que palavras, o exemplo arrasta. A gente tem sempre que dar exemplo, bons exemplos. E se eu puder sempre colaborar para que a gente tenha um judiciário aperfeiçoado, melhor, mais eficaz, célere, independente da gestão, independente de onde eu estiver, eu vou estar sempre à disposição para poder colaborar. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Marcos, e suas considerações? Também um agradecimento e o estímulo, né, que eu quero deixar com a vinda Saboia, aos colegas que nós queremos ainda ter no programa, e vamos dar continuidade com os bons exemplos, com as boas experiências e com aqueles que têm compromisso com a magistratura e com o tribunal. Quando falo, me refiro ao judiciário estadual. Obrigado, Keila, e toda a nossa equipe. Finalizamos aqui a 18ª edição do programa Por Dentro da Magistratura. Equipe técnica, muito obrigada. Até a próxima.